Boa noite a todos. Então, mais um vídeo, Agora para falar um pouco sobre os efeitos das decisões judiciais. Pois bem, as decisões judiciais em geral, elas têm uma eficácia imediata. À medida que elas são publicadas, elas já são eficazes. Isso significa que o comando jurisdicional contido na decisão, ele precisa ser cumprido. E a regra, digamos, geral a respeito disso, é a do artigo 995 do CPC, que diz o seguinte: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, a regra é que, uma vez publicada a decisão já é eficaz e ela precisa ser cumprida pelas partes. Existe o que determina ou não a eficácia de uma decisão ou não, é a presença ou não de efeito suspensivo no recurso cabível contra a decisão. No Código de Processo Civil em vigor, o único recurso que, de regra, possui o efeito suspensivo é o recurso de apelação. Isso significa que a regra é que a sentença não é eficaz em sendo interposta a apelação. Ela não é eficaz porque simplesmente foi interposta a apelação, mas sim porque a apelação tem o efeito suspensivo previsto em lei como regra geral no caput do artigo 1012 do Código de Processo Civil. As decisões em geral, ou melhor, os recursos contra as decisões em geral, não possuem efeito suspensivo. Então, à medida que a decisão é publicada, ela já é eficaz e precisa ser cumprida pelas partes. Pois bem, então, por exemplo, uma decisão interlocutória proferida pelo juiz. Quando essa decisão interlocutória é proferida pelo juiz, ela é publicada, as partes têm que cumprir a decisão, porque a decisão já é eficaz. Já a sentença não. Como a apelação tem de regra o efeito suspensivo, de acordo com o caput do artigo 1012, quando a sentença é publicada, cabe o recurso de apelação no prazo de 15 dias. Nesse ínterim em que é possível a interposição de apelação, a sentença permanece ineficaz. Por quê? Porque está correndo o prazo em que é possível a interposição de um recurso que, por força de lei, tem efeito suspensivo. Em outras palavras, em sendo interposto o recurso de apelação no prazo de 15 dias, a sentença permanecerá ineficaz até o julgamento da apelação. Por isso que, quando a sentença é condenatória, se a sentença condena o réu a pagar uma determinada quantia de dinheiro, por exemplo, numa ação de cobrança, numa ação de indenização, o réu não tem que pagar o valor condenatório previsto na sentença, se houver interposição de apelação. Porque, como a apelação tem efeito suspensivo, a sentença permanece ineficaz até o julgamento do apelo. Se a apelação não tivesse efeito suspensivo, a sentença seria eficaz e eu já deveria efetuar o pagamento. Então, hipótese 1, quando a sentença é publicada, enquanto decorre o prazo para a interposição do recurso, a sentença permanece ineficaz. Se não houver interposição de nenhum recurso, se não houver interposição de apelação, a sentença transita em julgado. E transitando em julgado, a sentença é eficaz. Então,
A primeira hipótese da sentença ser eficaz é com trânsito em julgado, né? Proferida a sentença, não há interposição de recurso, trânsito em julgado, sentença eficaz. Agora, a questão é, existe a possibilidade da sentença ser eficaz não havendo trânsito em julgado? De regra, não, justamente pela presença do efeito suspensivo no recurso de apelação. Interposta a apelação, a sentença permanece ineficaz enquanto se aguarda o julgamento da apelação, certo? Então essa é a regra. A apelação tem efeito suspensivo previsto em lei. A gente chama de efeito suspensivo opelegis, porque ele decorre de lei. É o único recurso que tem efeito suspensivo como regra geral previsto em lei, lá no artigo 1012. Então, o que diz o artigo 1012? No caput, a apelação terá efeito suspensivo. Aqui está o efeito suspensivo opelegis, o efeito suspensivo que decorre de lei. No parágrafo 1º, a lei estabelece os casos, as exceções em que a apelação não terá o efeito suspensivo. Então diz o parágrafo 1º, além de outras hipóteses previstas em lei, ou seja, na legislação extravagante, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 1, homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, condena a pagar alimentos. Inciso 3, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos dos executados. 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Inciso 6, decreta a interdição. Então, nesses casos excepcionados no parágrafo 1º do artigo 1012, a apelação não terá efeito suspensivo. Nesses casos, a sentença será eficaz desde a publicação, tal como as decisões em geral que são impugnadas por recurso sem efeito suspensivo. Então, a primeira conclusão, né? Apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Repito, é o único recurso que tem, de regra, por lei, efeito suspensivo. Daí porque chamamos de efeito suspensivo opelegis. Por ter o efeito suspensivo previsto em lei, a sentença permanece ineficaz durante todo o período em que foi o prazo para interposição de apelação. Se não houver apelação e transitar em julgado, sentença eficaz. Se houver interposição de apelação no prazo legal, a sentença permanece ineficaz até o julgamento do apelo. Agora, nas hipóteses excepcionais arroladas nos incisos do parágrafo 1º do 1012, em que a apelação não terá efeito suspensivo, a sentença já será eficaz desde a publicação da sentença, certo? Um exemplo, né? Uma sentença que condena uma ação de investigação de paternidade, que condena, que reconhece a paternidade do pai e condena o réu a pagar alimentos, né? Nesse caso, a obrigação alimentar, ela está nas exceções do parágrafo 1º. Portanto, esse capítulo da sentença que defere, que condena o réu a pagar alimentos, mesmo que o réu apele, né, questionando essa obrigação, questionando o valor da obrigação, ele deverá pagar os alimentos, mesmo pendente a apelação, certo? Então, se a sentença condena o réu a pagar 3 salários mínimos, ainda que ele interponha apelação sustentando que ele não deve pagar nada,
ou que deve pagar apenas um salário mínimo, enquanto ele aguarda o julgamento da apelação, ele deverá pagar os 3 salários mínimos impostos na sentença. Por quê? Porque a sentença já é eficaz. Por quê? Porque a apelação não tem efeito suspensivo. Uma outra questão, é muito comum, né, a sentença ela ter mais de um capítulo, em razão da acumulação de pedidos, né? Se porventura apenas um capítulo, né, da sentença se enquadrar nas exceções, apenas este capítulo, né, terá eficácia imediata, né, porque é exceção. Os demais capítulos que não se enquadrarem no parágrafo 1º do 1012 ficarão suspensos enquanto se aguarda o julgamento da apelação. Por exemplo, né, um filho ajuiza uma ação contra o pai pedindo indenização por danos morais, né, por abandono afetivo, e pedindo o pagamento de alimentos. A sentença julga procedentes os 2 pedidos. O pai interpõe apelação contra o julgamento dos 2 pedidos, ou seja, contra os 2 capítulos. Dos 2 capítulos, o único que será eficaz desde logo será o capítulo da sentença que condena a pagar alimentos. Por quê? Porque a indenização não está entre as exceções do parágrafo 1º. Então, este capítulo que condena o réu a pagar a indenização fica suspenso enquanto aguarda o julgamento da apelação. Agora, o capítulo que condena o réu a pagar alimentos, esse já ficará eficaz desde logo, certo? Uma outra questão importante, já que estamos falando sobre capítulos da sentença, e com base na teoria dos capítulos da sentença, né, aquele capítulo da sentença que não é objeto de recurso, ele transita em julgado. Então, por exemplo, eu ajuizei uma ação pedindo indenização por dano material, pedido 1, e indenização por dano moral, pedido 2. A sentença julga procedentes os 2 pedidos, né? Se porventura o réu condenado apelar apenas em relação ao dano moral, ocorre o trânsito em julgado do capítulo que deferiu o dano material. Portanto, esse capítulo transitou em julgado e já é eficaz. Então, ele já é eficaz em razão da coisa julgada. Então, quando há interposição de apelação, o efeito suspensivo da apelação, ele se limita àquilo que é objeto do recurso. Então, a suspensão da sentença, ela se restringe àquilo que é objeto do recurso. Os capítulos da sentença que não foram atacados pela apelação, eles não restam suspensos, porque como ocorre o trânsito em julgado, esses capítulos passam a ser eficazes desde logo, certo? Então existe a possibilidade da sentença como um todo ser eficaz por ausência de recurso, por haver o trânsito em julgado da sentença, e se houver uma apelação parcial atacando parte da sentença, só ficará sobrestado, né, os capítulos da sentença que foram atacados pela apelação. Os capítulos da sentença que não foram atacados pela apelação, esses transitam em julgado e tornam-se eficazes desde logo, permitindo, por força disso, a sua execução. Ou seja, eu posso promover a execução desses capítulos que não foram objeto de apelação. E essa execução é uma execução definitiva, né, porque já houve trânsito em julgado. Agora, se tratar de uma apelação sem efeito suspensivo, né, em que a sentença é eficaz, mas há uma apelação, né, que não tem efeito suspensivo, e eu tenho que cumprir a sentença porque a apelação não tem efeito suspensivo, eu posso promover também a execução dessa sentença se não houver o cumprimento voluntário. Só que nesse caso,
como a matéria permanece sub júdice, será uma execução provisória. Por quê? Porque essa matéria ainda pode ser reformada no julgamento da apelação. Sobre isso existe aqui a regra, né, do parágrafo 2º do artigo 1012. Lembrando que no parágrafo 1º estão as exceções em que a apelação não terá efeito suspensivo, de modo que a sentença será eficaz, mesmo pendente de julgamento da apelação. Diz o parágrafo 2º do 1012. Nos casos do parágrafo 1º, ou seja, nos casos que a apelação não terá efeito suspensivo e a sentença já será eficaz, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Ou seja, publicada a sentença, se não houver um cumprimento voluntário do réu, eu poderei promover a execução da sentença. Provisória, porque não houve o trânsito em julgado, porque, em tese, a sentença ainda pode ser reformada por ocasião do julgamento da apelação. Certo? Agora, se for um capítulo da sentença que não foi objeto da apelação, essa execução será definitiva, porque aquele capítulo já transitou em julgado. Pois bem, como funciona em relação às demais decisões, ou seja, quando não for sentença? No caso da decisão interlocutória, já disse antes, ela é eficaz desde o momento da sua publicação. Se for uma decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento, lá previsto no artigo 1015, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, né? Aliás, todos os recursos, à exceção da apelação, não têm efeito suspensivo previsto em lei. Então, isso significa que, mesmo eu interpondo agravo de instrumento, a decisão interlocutória deverá ser cumprida. Por quê? Porque ela já é eficaz. Então, posso eu, agravante, a fim de tolher os efeitos da decisão interlocutória, se eu quiser evitar o cumprimento da decisão interlocutória, eu posso pedir efeito suspensivo no meu agravo de instrumento. Então, isso é possível em todos os recursos que não têm efeito suspensivo. Então, no caso da apelação, o efeito suspensivo ele foi uma escolha do legislador, né? Foi uma definição da lei. Agora, para os demais recursos que não têm efeito suspensivo previstos em lei, eu posso postular o efeito suspensivo no meu caso concreto, né? E essa hipótese mais comum é justamente no caso do agravo de instrumento. É muito comum haver a interposição de agravo de instrumento e eu peço no bojo do próprio agravo para o relator a concessão de efeito suspensivo. Se o relator deferiu o efeito suspensivo, a decisão interlocutória fica suspensa até o julgamento do agravo. Se for denegado o efeito suspensivo, eu deverei cumprir a decisão interlocutória até o julgamento do agravo, porque a decisão permanecerá eficaz enquanto eu aguardo o julgamento do recurso. Então, em resumo, os recursos em geral não têm efeito suspensivo. Porém, esse efeito suspensivo pode ser postulado no caso concreto e quem deverá deferir esse efeito suspensivo é o relator no tribunal. Então, a regra sobre isso está no parágrafo único, né, do artigo 995. Recordo o caput do artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Por que não impedem? Porque os recursos não têm efeito suspensivo, como regra. Exceção, apelação, porque a apelação tem efeito suspensivo, conforme o caput do artigo 1012. Então, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal, a apelação, ou decisão judicial em sentido diverso. Ou seja, se no meu caso concreto for deferido o efeito suspensivo. Esse deferimento de efeito suspensivo pelo órgão judicial, nós falamos que é um efeito suspensivo ope iudice. E quais são os requisitos gerais para a concessão do efeito suspensivo?
eles estão previstos no parágrafo único do artigo 995. Né? A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, efeito suspensivo, opé iudice. Se, aqui vem o primeiro requisito, se da imediata produção de seus efeitos ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. E aqui é muito comum na doutrina, na jurisprudência, se referir a esse requisito como periculum in mora, ou seja, o perigo na demora, ou seja, o risco de eu ter um prejuízo por aguardar o julgamento do meu recurso. Ou seja, a eficácia imediata da decisão recorrida pode me causar um prejuízo grave de difícil ou impossível reparação. É o periculum in mora. Então eu preciso que essa decisão seja suspensa. Então o primeiro requisito, periculum in mora. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ou seja, se eu demonstrar que existe a possibilidade do meu recurso ser provido. E aqui também é utilizado o antigo brocário latino, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Ou seja, existe uma fumaça, existe uma aparência, existe uma possibilidade, né, de que meu recurso seja acolhido. Então, em resumo, se eu demonstrar que eu posso sofrer um prejuízo, né, pela eficácia imediata da decisão recorrida, enquanto eu aguardo o meu recurso, o julgamento do meu recurso, e eu demonstrar que existe a probabilidade do meu recurso ser provido, eu posso obter um efeito suspensivo e essa decisão ficará suspensa até o julgamento do recurso. Repito, para todos os recursos que não têm efeito suspensivo ou pelegis, existe a possibilidade de eu postular o efeito suspensivo, no meu caso concreto, com base no parágrafo único do artigo 995, através do efeito suspensivo opé iudice, certo? A competência para decidir sobre esse pedido de efeito suspensivo toca ao relator do recurso no tribunal. Encerro destacando que a concessão de efeito suspensivo, né, constitui como regra uma tutela provisória de natureza cautelar, certo? Muito obrigado.